mal feitas no nosso país. Então, a gente só pode botar na cadeia alguém dentro do rito da lei. Isso é no mundo inteiro, o Estado de Direito Democrático, a gente protege, porque tem um dia que a gente acha bom o outro levar uma pancada, porque a gente não gosta dele, mas o pau que bate em Francisco é o mesmo que bate em Chico. Então, a gente não pode deixar que paixão, ódio, tire a gente do rumo, né, de dizer a regra vale para todos, a regra é severa, a impunidade não pode ser o prêmio do bandido, seja ele importante ou desimportante. Então eu vou lhe falar como velho professor de direito. O que é que acontece no Brasil? No Brasil, o processo penal pode ter até 4 graus de jurisdição. O que é isso? No mundo inteiro, um juiz julga e outro juiz examina o recurso. E acabou. Então o camarada roubou uma galinha, o juiz julga, condena. Aí o tribunal vai lá e examina, não, essa sentença está direito, mantém o cabo na cadeia. Não, essa sentença foi feita errada, tira o cabo da cadeia. Aí o grandão, político importante, de gravata e tal, o juiz julga e o tribunal examina, a sentença está correta, fica na cadeia. No Brasil, isso é um erro da nossa Constituição, mantém 4 graus. Então, o ladrão de galinha no Brasil, o processo dele vai julgado num juiz, depois vai examinado no Tribunal Estadual, depois vai examinado no Superior Tribunal de Justiça e pode ser julgado no 4ª instância. A mesma coisa o político. Então, é julgado em 4 instâncias. Isso, o que é que acontece? Isso demora a corrida de um cágado manco. E aí o tempo é tão grande que o povo fica corretamente sem entender que o cabo acaba sendo culpado não tendo julgamento nenhum. Nós, no lugar de corrigir isso, que é, ó, daqui para frente crime comum é só dois juízes. Não tem mais 3, nem tem mais 4. A gente deixa esse bicho errado e resolve o tribunal por 6-5. Isso é que é o problema do Brasil, que não vale mais agora, que agora só vale 2 e o cabo foi preso, foi condenado na segunda, vai preso. E eles agora vão examinar, tudo indica que vão dizer de novo que não é mais assim. A lei não mudou, é a mesma. E esse é o problema do Brasil, não tem justiça. Como é que você está vendo esses 10 meses, vamos assim colocar, do governo do presidente Jair Bolsonaro? Ele está deixando a desejar, ele está cumprindo o papel que prometeu? Qual é a leitura que você faz, a visão que você tem desse governo que aí está? Olha, é um desastre completo e eu diria a você, e a história vai revelar, sem precedentes. Porque é justo e honesto que a gente afirme que não foi ele que produziu essa crise. Então, evidentemente, não foi o Bolsonaro que produziu essa crise, que é a pior crise da história brasileira. Nós estamos completando a pior década, ou seja, os últimos 10 anos são os piores 10 anos dos últimos 120 anos em matéria de crescimento econômico, geração de emprego e os outros benefícios do desenvolvimento econômico, em salário, em receita pública para pagar a saúde, a educação do povo, etc. Não foi ele que produziu, mas ele está agravando profundamente. E eu tiro isso de números. De 3 em 3 meses, eu lanço, e está na internet para quem quiser ouvir, uma avaliação objetiva do governo Bolsonaro, que é o que se faz no mundo. Nenhuma democracia amadurecida, nenhum povo maduro fica apaixonado, fica olhando as coisas com ódio, com paixão. A gente olha todo o governo com uma certa distância crítica, torcendo que dê certo, exigindo que dê certo, reivindicando que dê certo, mas sem esse negócio de paixão e ódio que está levando o nosso país para uma situação muito difícil. Mas o senhor torce para o governo do Jair Bolsonaro dar certo? Como? O senhor torce para que o governo dele dê certo? Evidentemente. Veja, eu sou contra ele, mas eu sou, antes de mais nada, eu sou brasileiro. Por que eu torço? Porque todo dia eu acordo de manhã angustiado, e são esses os números do Brasil, com 14 milhões de pessoas desempregadas. Hoje no Brasil, 41 de cada 100 brasileiros estão empurrados para viver de bico, sem qualquer proteção de nada. 63 milhões e 700 mil brasileiros estão com nome sujo no SPC, e eu não posso torcer para que isso continue ou piore, para amanhã eu rir da cara do palhaço porque o circo pega fogo. Isso não é minha psicologia. Seu ponto de vista, qual é o pecado capital do governo que aí está, Ciro? São 2. É absoluto despreparo, porque isso é um problema que o Brasil tem que olhar também. Quer dizer, se você olhasse, o Brasil já podia ter visto. O Bolsonaro nunca tinha administrado um pé de bodega dos pequenos. Uma vendinha, uma coisa, uma mercearia, um prefeito, nunca tinha administrado nada. E, de repente, a sociedade brasileira fica vulnerável por conta de manipulações, de propaganda, etc., e manda para a presidência da República, que é o lugar que exige mais de um homem.
né, ou de uma mulher que chega ali. Você tem que tomar decisões absolutamente extremas em ambiente internacional complicado, e você nunca treinou um orçamento, nunca treinou uma gestão, nunca treinou, né, uma necessidade de demitir uma pessoa que não esteja fazendo as coisas direito. Então esse é o primeiro problema, despreparo absoluto. O segundo é a falta de rumo. Então você tem o Guedes, que talvez seja o único núcleo pensante do governo, que parou de ler ou de estudar ali pelos anos 80. Não entende absolutamente nada da realidade brasileira. E está aprofundando a crise. Porque, veja, se a gente quiser resolver o problema da crise brasileira, a gente tem que entender esses números que eu lhe dei. Porque se você não tem emprego, não tem renda e não tem crédito, o principal motor de ativação da economia, que é o consumo das famílias, morreu. E ninguém precisa ser Nobel de Economia, não. Se as famílias não têm capacidade de consumir, o comércio não vende. Se o comércio não vende, não encomenda da indústria. Se a indústria não encomenda, não emprega ninguém, nem paga imposto, e ainda não tem mais dinheiro para pagar nada de coisa. Isso é uma coisa óbvia. E eles estão apertando o consumo das famílias. O Brasil está com endividamento empresarial e recorde na história. Meu caro Dilson, o Diego, o Edelson, não sei com qual que eu estou falando agora, mas o empresariado brasileiro está numa dívida de 1 trilhão, com T de tapioca, 400 bilhões de reais. 5 milhões e 500 mil pequenas empresas estão inadimplentes. Ou seja, estão já no Serasa, na porta de falir. E eles não entendem nada, não fazem nada, não mexem em nada. Tudo que eles fazem é na direção oposta, que está incendiando o Chile, que está dando confusão em todo canto onde já foi aplicado. Me diga uma coisa, muita gente fica fazendo projeções para o futuro. O que é que o senhor vislumbra para o futuro? O senhor acredita que o governo está arrumando a casa, está tomando o pé do que realmente quer fazer ainda, e daqui a pouco esse trem vai estar nos trilhos, caminhando a toda velocidade, ou o senhor só vislumbra coisas piores do que já temos? São soluções infelizmente, que essa requerem mistura de tempo, é um processo. com confusão, né? Quer dizer, com absoluta incapacidade de entender o problema, só vai aprofundar o quadro. E esse quadro acaba se deteriorando muito pesadamente. O que tem no presidencialismo é que o governo sempre pode mudar de rumo. Mas nesse rumo que eu consigo ver no curto, médio prazo, é muita confusão. Ciro Gomes, me diga.